Bom dia, queridos irmãos. Espero que tenham passado bem a semana. Dando continuidade ao estudo do livro de Daniel, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no capítulo 3 e vamos ler o texto. Daniel e seus amigos, eles realmente mostravam ter um caráter de jovens de Deus, um caráter de fidelidade. E esse episódio vai mostrar realmente que eles eram jovens notáveis, né? Semana passada nós estudamos a respeito daquele sonho que Nabucodonosor teve, e Daniel decifrou o sonho. E agora nós vamos ver um episódio que vai mostrar também fidelidade, né? Uma coisa realmente incrível. Eu acho que essa é uma das maiores demonstrações de fidelidade que a Bíblia poderia nos mostrar, e ela está relatada no capítulo 3. Então vamos ler junto? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, quase 30 metros, olha, e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então veja, Nabucodonosor fez uma estátua bem alta, né? Quase 30 metros de altura. Ele ergueu lá numa planície, e ele tinha um plano. Vamos ver o que estava passando na cabeça desse homem. O poder mexe com a cabeça do indivíduo mesmo, não é verdade? Ele convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que ele mandara erguer. Ou seja, ele chamou os caras com cargos de responsabilidades, pessoas do alto escalão, chamou todo mundo e fez um decreto. Então veja, não era simplesmente um decreto para povos sem conhecimento, pessoas simples, não. Era um decreto para pessoas que tinham cabeça, que tinham formação, que tinham conhecimento, eram pessoas realmente ícones naquela época na sociedade. Assim, todos eles, os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. E o arauto leu o decreto do rei para o povo. Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Veja, o cara, ele se achava senhor de todo o mundo. Aqueles indivíduos que estavam ali simplesmente eram como representantes, mas ele se coloca na posição como se fosse um deus. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostre-se em terra e adore a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então veja, ele mandou reunir ali instrumentos musicais de alto volume, que seria como o starter para que aquelas pessoas se curvassem e adorassem a estátua. E quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Que coisa, hein? O decreto dos indivíduos, o indivíduo lá era forte mesmo. Ora, ao ouvir a música, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Mas quem não se prostrasse, olha o que ia acontecer: ia ser jogado numa fornalha ardente. Nesse momento, versículo 7. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram quem? Os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Então sempre tem os traíra, né? Olha que coisa.
Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo que não se prostrasse em terra e não o adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. Veja, se você lembrar um episódio atrás, lá quando teve a questão do decreto para matar todo mundo que não soubesse adivinhar o sonho do rei, lembra que Daniel livrou a cara desses indivíduos, não é verdade? E agora eles estão aqui tramando contra a vida desses jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Então eles foram levados até a presença do rei. E eles se mantiveram firmes e não se ajoelharam. Só que o rei ele faz uma proposta. Ele manda eles tocarem a trombeta de novo e manda eles se ajoelhar. Falou, vou te dar mais uma chance. Mais uma chance. Por que vocês não ajoelharam? Né? Então veja, é verdade, vamos ler o texto aqui. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de músicas, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ou seja, eles estavam dizendo o seguinte, nós estamos dispostos a morrer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. O homem virou bicho, hein? Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Agora imagine os camaradas colocando mais lenha, mais carvão, soprando, fazendo o negócio ficar mais quente. Então ele pega e manda. Ele manda tocar os instrumentos para ver se eles, nessa oportunidade, eles se ajoelham, né? E o que aconteceu? Não ajoelharam. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Então veja, eles foram jogados lá. E eles foram lançados no fogo. E o curioso é que os camaradas que jogaram ele, os soldados, a fornalha estava tão quente que eles morreram. Mas olha o versículo 23. Eles caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Eles foram jogados lá, amarrados. E o versículo anterior diz, a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os que caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Então eles foram amarrados e jogados lá. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. O rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desarmados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Olha só, eles foram desamarrados, né? Então, que interessante.
Nabucodonosor, quando ele olha, ele fica assustado, porque ele percebe uma coisa estranha. E ele pergunta, não foram 3 homens que vocês jogaram lá? Ou seja, ele tinha acabado de conversar com eles, né? Até ele estava meio confuso. E eles responderam, sim, foi sim, foram 3. Mas, olha, eles estão desamarrados, né? E tem uma pessoa a mais lá, estou vendo 4. Né? Estou vendo uma 4ª pessoa, havia 4 homens lá. Ele ficou realmente admirado com o que ele estava vendo. Olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4º se parece com o filho dos deuses. Quem que era esse homem que estava lá com eles, né? Veja que ele não fala, né? Parece com um anjo, não. Parece com o filho dos deuses. Eles estavam soltos, eles começaram a andar pelo fogo. E não tinha acontecido nada com eles. E o aspecto era semelhante a um filho dos deuses. Isso chamou a atenção de Nabucodonosor. Ele queria saber quem era aquele 4º homem, como eles ainda estavam vivos. Talvez na mente dos jovens estava aquele versículo de Isaías, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esses jovens realmente eles tinham muita fé. Você teria essa fé? Esses rapazes têm? Né? Interessante. E o rei se aproximou do fogo e os chamou para sair da fornalha. Misael, Ananias e Azarias, que é o nome verdadeiro deles, né, saíram totalmente salvos, sem qualquer cheiro de fumaça, não aconteceu nada. Olha o versículo 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo nem de fumaça neles. Então o rei Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, aqui prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Esse Nabucodonosor realmente é um sujeito incrível, né? Ele sempre esteve em contato com coisas incríveis que Deus fez ao longo da vida dele, mas ele sempre seguia os seus deuses, né? Vamos ver mais para frente o que vai acontecer, mas aqui nesse episódio realmente ele lança um novo decreto. Olha o versículo 29. O primeiro decreto era que todos tinham que adorar a estátua, né? E agora como a coisa muda. Versículo 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Veja, esse decreto ele vai dar condição para que eles possam ter liberdade de culto, né? Porque se alguém novamente tramar de uma forma direta contra eles, se alguém falar sobre denunciá-los porque eles serviam a Deus, tinha um decreto do rei que dava essa permissão para eles. Isso foi muito bom. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Então aqueles invejosos que tentaram destruir a posição deles acabaram sendo envergonhados, né? Porque além deles terem sido libertos por Deus, Deus ainda os coloca numa posição de honra e também os coloca numa posição de segurança, porque agora ninguém podia mais falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias, né? Isso é muito legal. Agora, e você? Qual é a sua posição? Como você se posiciona onde você está? No seu trabalho, no seu estudo? Você realmente tem a coragem de se posicionar firmemente? Você tem essa fidelidade? A gente vê nos dias de hoje, principalmente os jovens, são desafiados na faculdade, né? Às vezes nós
vemos quadros de jovens sendo ridicularizados, até mesmo escarnecidos e zombados. Mas bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores e nem dos pecadores, né? Há um lugar de honra para esses. Não se deixe influenciar pelo mundo. Sempre ofereça louvor a Deus, somente a Deus. Não tenha medo de perseguição. Jesus passa pelo fogo com você. Deus te livra do perigo. Seja fiel a Deus. E mesmo que você morrer na fogueira, Ele vai estar com você lá segurando a mão. Né? Nós vemos muito mártires ao longo da história. É difícil, mas está aí um exemplo de jovens que não se dobraram às coisas desse mundo. Jovens que realmente foram fiéis até o fim. Muito obrigado. Que Deus abençoe você essa semana. Semana que vem nós veremos mais um capítulo desses jovens notáveis. Deus abençoe.